Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Bom, e aí, pessoal, tranquilo? Como é que tá com vocês? Mais uma semana iniciando aí a disciplina de vibrações. Vamos tentar recapitular então um pouco o que eu abordei semana passada, e essa aula aqui vocês vão ver que é bastante exercício, tem um pouco a ver com o conteúdo do mapa, das atividades da cidade 1, então dê uma olhada. E também, pessoal, eu pretendo gravar para vocês, vou tentar gravar essa semana, para disponibilizar na semana que vem, um videozinho abordando mais especificamente ainda o tema do mapa em si, beleza? Então, vamos lá. Bom, aula passada a gente abordou a temática de vibração livre e vibração forçada. Então, lembrar aí que a diferença entre esses tipos de vibrações é que a vibração livre, ela acontece após uma perturbação inicial e ela vai ficar oscilando até que toda a energia se dissipe. Geralmente a energia dissipando por atrito. E a vibração forçada é quando você induz uma vibração em um sistema, e o problema de você induzir uma vibração forçada é que, dependendo da frequência dessa vibração, você pode acarretar a vibrar na frequência natural desse sistema e, consequentemente, entrar em ressonância e ter uma falha catastrófica. Então, os pontos importantes quando a gente fala de sistemas de vibração são período, frequência, amplitude e deslocamento. Isso vai variar um pouquinho de material não, né? Mas de comportamento para comportamento, se é um tipo de vibração que está oscilando com ângulo, se ela é só numa direção vertical, horizontal, ou se tem mais do que um eixo, e se ela se movimenta através de movimento centrípeta, e por aí vai. Mas a gente vai ver aos poucos e a gente vai encaminhando aí para os conhecimentos. Lembrando aqui, novamente, né, a ponte de Tacoma, que foi aquela ponte que falhou gravemente para o sistema de vibração. Aula passada também, a gente abordou novamente o tema de frequência de ressonância, lembrando que a ressonância está correlacionada com a frequência natural do sistema. Lembrando que sistemas pequenos, como por exemplo uma caneca pequena dessa daqui, ela tem uma frequência de vibração natural com baixas frequências, enquanto se você pegar uma barragem de uma usina hidrelétrica, a frequência de vibração natural dessa estrutura ela é muito maior. Então, isso é um ponto a se lembrar quando você for projetar ou desenvolver um sistema ou atuar em algum local, que você se pergunte se você corre risco de chegar na frequência natural desse sistema, beleza? Ali no gráfico, mais uma demonstração de diferença de amplitude. Ali no caso, quando um sistema ele pode ser composto por um conjunto de frequências naturais diferentes, e aí você pode acelerar e induzir, excitar esse sistema até uma ressonância em diferentes frequências. Isso é comum, até porque, como eu falei para vocês, cada partícula, cada estrutura tem a sua própria frequência natural, e quando você compõe materiais, essas frequências elas vão se sobrepondo, e elas podem aumentar, diminuir, e se deslocar, e aí e assim por diante. Por isso que muitas vezes você tem várias frequências naturais diferentes. E, por exemplo, nesse gráfico, quando a frequência está com amplitude muito alta, significa que o sistema está muito excitado, ele está tendendo a entrar em ressonância, beleza? Agora, essa aula, a partir de agora sim, a gente vai falar sobre vibração livre não amortecida. Então, o que se trata de uma vibração livre amortecida? Você vai liberar um sistema para vibrar, ou ele naturalmente está vibrando, conforme o funcionamento dele, e
esse sistema ele não sofre amortecimento, que significa que ele não tem resistência. Aqui a gente está desconsiderando atrito. Por exemplo, imagina que você vai pular de bungee jump e não tem a resistência do ar contra você, e também não tem a questão da gravidade. Você simplesmente vai ficar pulando infinitamente pela própria energia da mola, para sempre, já que você não tem nenhum tipo de energia, nenhum tipo de estrutura que dissipe a energia que você está acumulando naquele momento. Por isso, é nesses momentos que a gente vai trabalhar nessa aula. E lembrando, pessoal, a gente sempre parte do modelo mais simples e depois vai adicionando complexidade para ficar mais fácil de compreender. E claro, primeiro a gente vai ver a vibração livre não amortecida, depois a forçada não amortecida, a forçada amortecida e assim por diante, até finalizar a disciplina. Bom, na teoria, a amplitude do movimento ela permanece constante ao longo do tempo, pois um sistema não amortecido. Na prática, exceto no vácuo, a amplitude de vibração ela sempre vai diminuindo gradativamente com o tempo devido à resistência oferecida pelo meio circundante. A maior parte das vezes o ar. Mas, por exemplo, se você pensar no sistema de bloco mola que está se deslizando no chão, aquele sistema, além de sofrer o atrito do ar, ele também sofre o atrito do própria superfície do chão. E quanto mais rugoso ou quanto mais poroso for esse material, mais resistência ele oferece e, consequentemente, mais gradativa é essa perda de energia. Bom, é muito importante, como falei já nas aulas passadas, desde a primeira aula, você conhecer a frequência natural do seu sistema, de forma que você evite que o funcionamento do sistema ou algum ponto ocasional leve seu sistema a entrar em ressonância, porque com certeza, se ele entrar em ressonância, o sistema vai entrar em uma falha catastrófica, de maneira que não tem como retornar mais. E aqui essa equação é a equação que você pode calcular a frequência natural, que vai ser a raiz de K sobre M, sendo M a massa do seu sistema e K é a constante a constante elástica desse material. Cada material tem a sua própria constante elástica. Ao analisarmos um sistema com vibração livre não amortecida, em que não há elemento de amortecimento, há o elemento de massa e elemento de mola combinados, realizando diferentes movimentos. É daí que a gente tira a frequência natural, assim que o sistema funciona. Deixa eu ver se alguém reclamou aí de aula de projetos mecânicos. Pessoal, não sei como vocês estão utilizando para entrar, mas eu testei a aula, mas eu posso verificar novamente. Tá funcionando normal, tá? Mas é só entrar ali no estúdio mesmo, a gente não está mais colocando os links numa aba, tem que clicar no link, é só clicar na aula que ele já direciona vocês direto para a aula. Bom, aqui agora trazendo um exemplo de vibração não amortecida, no caso de translação horizontal. Tanto para horizontal quanto para vertical, ou então pense a gente no eixo XYZ, mais para cá. X aqui, esse é o X, esse é o Y, e o Z está para... No sistema XYZ você vai ter 3 eixos de translação. E para todos eles o comportamento vai ser parecido, tá, pessoal? Agora, por exemplo, pensa lá no plano. No Z, você não vai ter... obviamente, esse bloco não estiver encostando em uma parede, ele só tiver em resistência do ar, essa vai ser a resistência de atrito que você vai dispersar energia. Nos outros 2 eixos, X e Y, se ele vai estar na superfície encostado em alguma coisa. Então, ele vai perder atrito tanto pelo ar quanto pelo atrito com a superfície. E nesses casos, pessoal, é muito comum quando a gente trata de... Como aqui é um sistema não amortecido, você vai descartar o atrito. Mas se for um sistema amortecido, então você leva em conta o atrito. E quando a gente trata de um sistema amortecido e a superfície que o material está deslizando, ela tem um índice de rugosidade alto, ou seja, o fator de atrito dela é muito alto, você pode descartar a resistência do ar, porque pouco ela vai interferir nas suas contas. E quando é o contrário, daí você tem que levar em conta. Principalmente às vezes quando você faz algum exercício ou algum desenvolvimento que você considera um material lubrificado e assim por diante.
No caso, nessa primeira foto ali, na esquerda, no topo, logo embaixo do texto de translação horizontal, vocês podem ver que o bloco está sobre dois roletezinhos. É para simbolizar e definir que esse sistema não está sofrendo atrito. Então, nesse sistema ali, massa-mola, tanto na horizontal quanto na vertical, você vai ter um sistema composto por M, a massa do material, A ou X, né, A, X duas linhas, que vai ser a aceleração do sistema, a constante de rigidez, a constante da mola, e X, a deformação da mola, que é o tanto que a mola se deslocou. Se você faz o diagrama de corpo livre, sempre a força da mola ela vai puxar no sentido de trazer a mola para o equilíbrio. O deslocamento da mola é sempre contra o comportamento da mola. Claro que ele pode ser... a mola pode se comprimir, mas a gente sempre trabalha, no caso da mola, para fora. Então, sempre que você pensar em questão de deslocamento e força, sempre elas vão estar em direções opostas. Se a mola tá se movimentando para essa posição, então você vai ter que o deslocamento vai ser dessa posição aqui e a força vai estar empurrando na posição contrária. E se a mola está tentando comprimir, você vai ter uma compressão para cá e logo a força vai estar para o lado oposto. A força elástica está sempre tentando trazer o sistema para o equilíbrio, pessoal. Então você pensa qual que é o equilíbrio? O equilíbrio do sistema é esse daqui. Então, se a mola está para cá, então quer dizer que a força está puxando ela para cá. Se o sistema está mais para a direita, então significa que a força vai estar para a esquerda. Sempre pensa nisso. A força elástica sempre está trazendo o sistema para o equilíbrio. E aí, uma maneira de se descrever esse sistema de vibração livre não amortecido é através daquela equação, onde você vai ter que a massa vezes a aceleração do sistema vai ser igual à força elástica vezes o deslocamento. Como vocês podem ver, massa vezes aceleração é força. E ali no caso, Kx também vai acabar resultando em uma composição de força. Se vocês lembrarem, a força elástica da mola é K vezes X, ou seja, a constante de rigidez do material vezes o deslocamento do material. Então, assim você consegue definir esse sistema do diagrama de corpo livre. Basicamente, daí que você tira essa equação. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, a gente vai sempre representar x, deslocamento, quando o sistema é acelerado, né, que o sistema de vibração ele tende a ser acelerado, a gente vai considerar o x como duas linhas, ou seja, porque, basicamente, a aceleração do sistema vai ser uma derivada do deslocamento do sistema, derivada de grau 2, né? Lembrando aí um pouco os conceitos de cálculo. Bom, como essa equação ela representa uma equação diferencial ordinária, o tipo EDO, de segunda ordem homogênea, podemos compor algumas soluções, como já visto na disciplina de cálculo. Ou seja, essa equação aqui, que é a equação 1, ela é uma EDO, pessoal. É M vezes x duas linhas mais k x, né? Não é x' aqui no caso igual a zero. Isso aqui é uma EDO, se vocês lembrarem lá de como funciona a EDO. E aí, da própria definição de EDO, você consegue compor algumas soluções possíveis para esse sistema. No caso, considerando a equação x de t, que é a equação que descreve o deslocamento da mola, ela vai ser uma equação senoidal, como vocês já viram nos gráficos que eu já mostrei para vocês, é assim que esse sistema é definido. Sempre que o sistema de vibração existe, ele vai ser de comportamento senoidal. Na maior parte das vezes vai ser bastante previsível, em alguns casos vai ser mais complexo, mas a gente sempre consegue aproximar o mais possível da realidade. Então, se você pegar essa primeira equação, x de t igual a cosseno de Wn, que é a frequência natural do material, vezes t, que é o período, mais b seno de Wnt, e derivar essa equação uma vez, você vai ter o x' de t, que é a equação logo abaixo. Se eu derivar duas vezes, você vai ter o x duas linhas de t. Basicamente é assim que funciona. E aí, pessoal, é importante vocês lembrarem as regrinhas de derivação. Se eu derivar tal estrutura, vira o quê? Se eu derivo o seno, vira o quê? Se eu derivo o cosseno, vira o quê? Derivo o b, vira o quê? E lembra aquela regra de derivação composta? Porque você está derivando o seno, dentro do seno tem uma outra equação. Se eu derivo essa equação que está dentro do seno, ela vai para fora multiplicando. Como é que funciona? Lembrar disso daí. E outra coisa, lembrar que essas equações, como o deslocamento aqui, ele sempre vai ser composto uma composição do tempo, essa derivada é em relação a t, como vocês podem observar. E, de maneira geral, a gente sempre tenta simplificar esses sistemas e essas equações para um t igual a zero, que fica mais fácil para conseguir desenvolver as equações, e aí a equação fica simplificada, igual está apresentado ali para vocês no sistema.
x de t, que é a equação que descreve o movimento do carrinho, vai ser igual a x0, que é a posição da mola no ponto inicial, cosseno da frequência natural vezes o tempo, mais a velocidade inicial, dividido pela frequência natural do sistema, multiplicado pelo seno da frequência natural vezes o tempo, vezes o período do sistema. O tempo exato que você está analisando aquele sistema. Agora, também, outro ponto importante é a questão de ângulo de fase. Lembrando que o comportamento, como você está analisando, ele pode ser mais defasado ou adiantado, de acordo com a análise que você está fazendo, ou de acordo com o comportamento do próprio sistema. E aí você consegue prever ou antecipar certos comportamentos. Então, o ângulo de fase, ela é a defasagem do sinal em relação à origem do sistema de referência. O ângulo defasado é a diferença de ângulos de fase de diferentes sinais. Basicamente, isso aí é bem simples. Para você calcular esse ângulo de fase, ele vai ser igual a tangente inversa da velocidade inicial da mola, dividido pela frequência natural, vezes o deslocamento inicial, o ponto de deslocamento inicial da mola. Esse valor negativo, aí é a equação que está apresentando para vocês. Descrever esse tipo de equação é mais difícil, eu acho mais fácil vocês enxergarem. Mas é a primeira equação ali que descreve o ângulo de fase, ok? Bom, e é isso é o mais importante. Aquela segunda equação ali também é importante, ela vai descrever a amplitude do seu sistema, e não o deslocamento. Lembrando, é a amplitude da onda ali, o comportamento da amplitude da onda, não o deslocamento do sistema. Mas o ângulo de fase é o que é mais importante para vocês entenderem essa questão de defasagem. E uma coisa que é importante, se vocês olharem como é um sistema senoidal, dependendo do ângulo de fase, você vai ter um valor dele, de forma que o sistema deixe de estar defasado. Como o sistema é senoidal, ele sempre vai fazendo assim, ele sempre vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Dependendo do quanto você avança esse ângulo de fase, ele vai voltar a estar em fase novamente. E aí, essas equações, elas conseguem descrever o sistema, quando você substitui também para t igual a zero, em relação ao ângulo de fase. Então aqui você vão ter opções diferentes para desenvolver e responder um exercício, dependendo dos tipos de incógnitas que você tem. Então, x de t, que é a equação para a posição da mola, ela vai ser igual à amplitude do sistema vezes o cosseno, vezes a frequência natural, vezes t, menos o ângulo de fase. E aí, você deriva essa equação, você vai ter o x', deriva essa equação, você vai ter o x duas linhas. Basicamente isso. Lucas Porto. Realmente Porto tem bastante equação. Disciplina de vibrações é basicamente isso, é equação o tempo todo, equação o tempo todo. E não tem como fugir muito, tá? É por isso que, na maior parte das vezes, como eu falei nas primeiras aulas, esse tipo de análise acaba decaindo em análise numérica, né? A gente dificilmente faz isso na mão, mas a gente tem que entender como funciona o processo, calcular na mão aqui, para depois, quando a gente for aplicar dentro de um software, a gente entender a lógica e saber analisar os dados e resultados. Opa. Bom, agora eu já quis trazer para vocês um exemplo de exercício resolvido aqui para vocês. Primeiro, vamos lá. Utilizaremos o exemplo citado no começo dessa unidade. O bungee jump é determinar a frequência natural do sistema, do movimento, de uma pessoa suspensa no seu deslocamento máximo. Para isso, considere que a pessoa saltará possui uma massa de 75 kg e que a corda possui uma constante de rigidez de 1.700 Newton por metro. Quando ela está lá embaixo, ou seja, no ponto máximo, pendurada, oscilando, a deflexão máxima é de 1,5 metros. Ou seja, a deflexão máxima, o x máximo é 1,5 metros, e a rigidez da mola é de 1.700. Porém, para calcular a frequência natural, a gente só precisa da rigidez da mola e da massa. Basicamente, a primeira parte ali. Com isso, a gente chega que a frequência natural do sistema vai ser 4,76 rads/segundo. Ou então, você pode simplesmente escrever como 4,76 1 sobre segundo. Já é o suficiente. Ou hertz, né?
Pode ser colocar 4,76 Hz, também está certo. Agora, o exercício não informou nenhuma condição de contorno. Ele não pediu, quando é t igual a zero, tal coisa acontece. Quando x igual a tanto, t igual a tanto. Quando o exercício não apresenta nenhuma condição de contorno, você já parte direto para a resolução. Então, as 3 equações apresentadas ali para vocês. No enunciado, ele pede que a gente calcule os valores máximos, ou seja, qual vai ser o deslocamento máximo, a aceleração máxima e a velocidade máxima. Sendo que a gente sabe que as funções de seno e cosseno, elas têm valores máximos definidos, ou seja, por exemplo, para x de t é definido como x cosseno de alguma coisa. Para que essa função seja máxima, o cosseno ele é definido como menos 1 ou mais 1. Para que esse sistema seja máximo, então você considera cosseno igual a 1. Então não importa o que tem no interior, você não precisa fazer aquelas contas, você tem que fazer o raciocínio lógico. Se o cosseno tem que ser maior do que 1, se o sistema tem que ser máximo, cosseno igual a 1, então a resposta vai ser que x de t igual a x, que é o amplitude máxima. A mesma coisa você vai fazer para velocidade e para aceleração. Você vai ter respostas parecidas. E que, se você analisar, basicamente é o sistema derivado ali de uma para outra. Bem raciocínio lógico, esses exercícios, tá, pessoal? Pouca conta, só basicamente a primeira resultado. Bom, agora, para você calcular os valores finais, você já tem a frequência natural e você sabe qual que é o deslocamento máximo, ou seja, o x máximo, que é o x grande ali, que ele falou que é de 1,5 metros. Então, basta jogar esses valores na equação e você vai obter o valor do deslocamento máximo, velocidade máxima e aceleração máxima. Então, velocidade máxima 1,5 metros, porque x de t é igual a x. Velocidade, x' de t igual a wn, que frequência natural vezes x, então 4,73,5, 7,14 metros por segundo. E da aceleração, 34 metros por segundo ao quadrado. E velocidades bem altas, pessoal. Se você ver aí, 7,14 metros por segundo de velocidade é bastante coisa. Aulus Neto. E o link? Aulus Neto. Eu não entendi o que se refere. André Luiz. Pega leve no mapa, professor. Não, André, o mapa tá tranquilo. Vocês vão ver lá que é bem rapidinho. Eu vou tentar gravar para semana que vem um vídeo mais específico do mapa, assim, do tema do mapa, porque tem alguns temas que acabam ficando de fora, porque a gente tem pouco tempo. Mas você vai ver que tá bem tranquilo. Eu vou pedir pro mediador colocar o link aí da presença, não, tá? Hoje em dia agora é mais o link da pesquisa, tá, pessoal? Agora que vocês estão entrando pelo link direto pelo estúdio, já tá tudo sendo computado. Bom, uma coisa que aqui eu tô trazendo uma tabela para vocês entenderem o comportamento do sistema para quando você tem o θ, que lembra o que é o θ? O θ, vamos voltar lá atrás, ó. Θ lá atrás. Não, passei muito. Aqui, ó. O φ é o θ, né? Aqui não é o φ, mas é o ângulo de defasagem, tá? Aqui eu coloquei aqui tá como θ, mas é o ângulo de defasagem. Quando você estiver fazendo cálculos e, por exemplo, vamos supor ali que o que está dentro do seu sistema, aqui dentro da equação ali, ó, dentro do cosseno ou dentro do seno, estiver muito próximo de 0 ou muito próximo de 1, você pode considerar cosseno de θ igual a 1 e seno de θ igual a 0, para ângulos muito pequenos, tá? Porque daí você consegue já calcular e saber o valor do resultado, você consegue agilizar o processo. E aí, nessa tabela, vocês conseguem ver isso daí. Ó, quando o θ é 0, cosseno é 1. Quando o θ é 5, que é um ângulo pequeno, 0,96. Quando o θ é 10, que ainda é um ângulo pequeno, 0,98. Quando o θ é 25, 0,906. Então vai depender da sua precisão, mas vocês podem ver que é muito próximo mesmo de 1. Então podem acabar aproximando. Tentem aproximar ali no máximo até o 10, tá? 10 graus. Vocês já podem ver que dá uma diferença até razoável. Mas, por exemplo, 5 graus é quase a mesma coisa que 0 graus.
Agora, fazendo o mesmo processo, o mesmo sistema, a mesma análise agora para um sistema de rotação horizontal, é quando você vai ter mais, né, do que um grau de liberdade, o sistema vai se movimentar em dois eixos diferentes, e aí você vai ter um deslocamento angular estático, que é o ângulo que define o movimento do material, do bloco, da partícula, aceleração angular, a constante rigidez de mola igual tinha antes, e momento de inércia, que é importante para esse tipo de análise, e o comprimento da barra também. Bom, a equação que vai definir e comportar esse sistema é a equação 11, que está apresentada aí para vocês, onde o momento de inércia é multiplicado pela aceleração angular, somado com a constante elástica do material, multiplicado pelo comprimento da barra ao quadrado, vezes o deslocamento angular estático. Okay? E se vocês analisarem, é bem parecido com a equação anterior lá, tá? Agora a diferença é que o movimento ele é angular, ele não é mais um movimento linear, por isso que a representação é em função de θ. E o comportamento agora aqui não é exatamente igual quando se trata de uma rotação vertical. Aqui rotação horizontal, e na rotação vertical vocês podem ver que a equação está ligeiramente diferente. E é importante, né, vocês verificarem essa análise, porque isso faz diferença. E aí, no final das contas, ó, se vocês olharem ali a equação, em cima da equação 12, ela tem que todo o material ela é a gravidade, vezes o comprimento dividido por 2, mais KL ao quadrado, que era igual tinha aqui na equação anterior. Basicamente, a gente consegue resumir isso aí e definir como um K resultante, ou uma constante elástica de resultante do sistema. E aí coloca ali KR, que fica a equação 12, mas é só uma maneira de simplificar. Quando você for fazer as contas, você vai fazer ali. Basicamente, né, o KR ele é igual a mgl sobre 2 mais KL ao quadrado. É só uma simplificação. E aqui, né, KR igual a KL ao quadrado para rotação horizontal, KR igual a esse mondrongo aqui para rotação vertical. E para calcular a frequência natural de um sistema de rotação vertical ou de rotação horizontal, o comportamento é o mesmo, tá? É KR dividido pelo momento de inércia, raiz de KR dividido pelo momento de inércia. Basicamente igual vocês calculavam anteriormente, né, para movimento linear, é que só vão mudar os participantes, né, da equação. E a gente parte da mesma maneira, como se trata, como continua sendo, como já apresentando o comportamento de GDO, a gente continua partindo do mesmo modelo de resolução. A gente considera também, para simplificação, t igual a zero, para facilitar o processo e simplificar as contas e ter uma equação universal de começo, de padrão, para sempre a gente começar por ali. E aí a gente vai ter essa equação ali que está apresentado ali embaixo, θt igual a θ0, cosseno de Wn de t, mais W0 sobre Wn, seno de Wn de t. Beleza? Tranquilo? Tipo, essa parte aqui da disciplina vai ser esse monte de equação mesmo, pessoal. Depois é praticar. No livro de vocês tem bastante exercício, tem exercício resolvido, tem outros livros na minha biblioteca. Exercitem, pessoal, façam exercícios, treinem a cabeça, porque quanto mais vocês treinarem, mais claro esse conteúdo vai ficar para vocês. Bom, como vocês repararam, quando se trata de sistema com barras, você tem utilização do movimento de inércia de massa. Então, aqui tem alguns métodos de se calcular momento de inércia de acordo com o comportamento do sistema. Ali, né, para quando as barras têm o seu comprimento pela metade, quando o comprimento não é exatamente na metade, qual que é o comportamento que você vai ter. Tanto quando é horizontal quanto vertical, o comportamento do momento de inércia é o mesmo, tá, pessoal? Não importa, a forma de calcular é igual. E ali, quando é um bloco de massa deslocado, né, também ele dá esse comportamento. Se você aplicar essa metodologia aqui para calcular o sistema de vibração de um pêndulo, ele vai dar certo, principalmente aqui no terceiro ponto, tá? Que basicamente é a mesma coisa. Bom, agora, partindo então para um segundo exercício.
O comportamento da barra, como vocês podem ver ali, é uma barra que ela vai estar oscilando na ponta. Então, olha ali como está compondo o sistema. São duas barras, três sistemas separados, né? Você tem a barra dividida ao meio, uma barra longitudinal acoplada na ponta e um sistema com uma massa no final. São três sistemas diferentes que você consegue separar eles para fazer os cálculos. A melhor maneira que você faz é calcular o primeiro sistema de inércia, mais o segundo sistema de inércia, mais o terceiro sistema de inércia, e aí você consegue montar o sistema. Igual está separado ali, ó, engaste fora do centro de massa, centro gravitacional, e corpos de massa concentrados. Aí tem ali a definição do cálculo dos três modelos de inércia. Você soma esses três modelos de inércia, você vai ter o modelo de inércia do sistema. Perdão, pessoal. Essa segunda-feira tá pesada para mim. Então, basicamente é assim que calcula o momento de inércia. Tranquilo. Viram? Rápido, simples, só olhar. E vão, pessoal, vão montando já o próprio, como é que chama a palavra? Formulário de vocês, tá? Vão montando o próprio formulário de vocês, deixando ele redondinho, bonitinho, que isso aí facilita bastante para estudar, tá, pessoal? Lembrando que os formulários não podem levar na prova, né? Você pode levar rascunhos, as equações que podem ser utilizadas vão estar lá na prova, mas lá não tem nome, né? Então, para facilitar o processo para vocês, é mais fácil vocês irem montando e treinando. Aqui um exemplo um pouco mais prático. Aqui a gente tem um sistema massa-mola com duas molas em série acoplada no sistema. A tendência do sistema é tender ao equilíbrio, né? Então, vamos lá. Se vocês analisarem esse processo aqui, qual é o equilíbrio natural do sistema? Bom, você tem uma massa apoiada em cima de duas molas. O equilíbrio natural do sistema global é ele tender a mola a comprimir a massa, comprimir essas molas até que ele entre num sistema de equilíbrio metastável. Por que é metastável? Quando um sistema está em equilíbrio, é muito difícil você remover ele do equilíbrio. Quando ele está no equilíbrio metastável, que igual é o caso ali, basta você dar um toque que o comportamento vai mudar e ele vai tentar ficar oscilando até voltar para esse equilíbrio metastável. E aí entra num ponto. O sistema, quando ele está submetido no equilíbrio metastável, nesse caso aqui, a força elástica vai estar sempre atuando, porque ele sempre vai estar comprimindo a mola, já que ele está sofrendo o peso da força gravitacional. Quando você analisando, por exemplo, um sistema massa-mola que ele está na horizontal, na hora que o sistema entrar em equilíbrio, no equilíbrio perfeito, que não é um equilíbrio metastável, o bloco vai estar parado e a mola não vai estar comprimindo e nem esticando, ou seja, não vai estar sobre nenhuma força elástica no sistema horizontal. Nesse caso aqui no vertical, está acontecendo metastável. Bom, a primeira coisa que a gente faz é calcular a frequência do sistema. Então vamos ler o exercício aqui. Com base no que você aprendeu sobre o movimento de translação, analise o sistema a seguir, considerando que a massa do corpo é de 1,4 kg, a constante rigidez das molas é, respectivamente, 600 e 800 Nm, a deflexão máxima da mola é de 3,4 mm, calcule os valores máximos de deslocamento, velocidade e aceleração. Então vamos lá, primeiro a gente calcula a frequência natural do sistema, que é a raiz de K sobre M, K constante da mola e M da massa. Mas antes disso a gente precisa calcular a resistência equivalente do sistema, então o sistema em série, e aí é 1 sobre, a somatória de 1 sobre K, e aí a gente chega no valor de 342,86 Newton por metro. Colocando isso na equação da frequência natural, a gente vai chegar no valor de 15,65 radianos segundo, beleza? Valor tranquilo. E aí, beleza. Primeira parte está concluída. Mas ele quer o deslocamento, velocidade e aceleração. Bom, a gente parte então da equação de deslocamento. Lembrando, se ele pede deslocamento máximo, pessoal, se é máximo, então, novamente, a gente iguala cosseno a 1. Então, você sabe que x de t vai ser igual a x. Ele já falou que a deflexão máxima da mola é de 3,4 milímetros, logo, x de t igual a 3,4 milímetros. X igual a 3,4 milímetros. Para velocidade, a mesma coisa. Você já tem que o valor do deslocamento é 3,4 milímetros, só multiplicar pela frequência natural. E para o caso da aceleração, a mesma coisa, só multiplicar pela frequência natural. Com isso, como eu falei, x de t 3,4 milímetros, x' de t 53,21 milímetros e x duas linhas de t
igual a 832,74 milímetros por segundo quadrado. E, pessoal, como vocês podem ver ali no cilindro de T, a equação ela é negativa, né? É menos um valor, e aí você multiplica e no final dá um valor positivo. Porque esse sinal da velocidade, ele é puramente, como eu posso dizer para você, de orientação. É só para demonstrar que ele está indo na direção contrária da força elástica. Só isso. Simplesmente isso daí. Pensa no comportamento do sistema massa-mola, pessoal. Você tem a massa aqui, e imagina que meu braço é a mola. Se o bloco está indo para essa direção, a força elástica está vindo para cá, está vindo nessa direção aqui, e a velocidade está vindo para frente. Então, esse sinal negativo é só para demonstrar que está em posição ao contrário. E por que quando você trabalha com aceleração, ela é sinal positivo? Bom, se é um sistema massa-mola, a força elástica está para cá, a aceleração também vai estar para cá, porque ela tem que estar na mesma direção. Beleza? Só esse é o ponto aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação a sinal. Agora, exercício 4. Aqui, novamente, é um sistema composto. Você tem uma barra deslocada do centro de gravidade, mais um sistema com a massa concentrada. Então, são dois sistemas separados. Você vai separar os dois sistemas. E aí, vamos lá. Você vai ter o IB, que é o I do centro de gravidade, MD ao quadrado, que é da massa deslocada, que está apontado ali na figura para vocês. E o outro é da barra com centro de gravidade deslocado. Beleza? Calculou o momento de inércia desse sistema. Batata. 18,67 kg por metro quadrado. Tem que lembrar, tá, pessoal, como faz momento de inércia. As equações estão ali apresentadas para vocês e basicamente todos os sistemas não se comportam daquele jeito. Mas é importante que vocês batam o olho nesse sistema e consigam separar ele em sistemas diferentes, porque muitas vezes os sistemas vão ser complexos. Então, você fazendo isso, batendo o olho e conseguindo identificar, esse sistema aqui, ele é a somatória desse. Ah, legal. Beleza? Agora, vamos ler o enunciado. O movimento de inércia de massa é necessário para que possamos encontrar as características de um sistema rotacional. Portanto, utilizando os conceitos vistos na unidade, calcule o momento de inércia desse sistema representado a seguir, sabendo que a massa da barra, ele só queria um momento de inércia, ele queria um pouco mais de exercício, por isso eu já fui direto fazendo um momento de inércia. Mas basicamente é mais um exercício de momento de inércia. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, voltem lá na disciplina de mecanismos, resistência dos materiais, que vocês vão ver bastante de momento de inércia. Volta em física, física 1, física 2, cálculo deve ter alguma coisa de momento de inércia. Volta só para treinar, se sentir dificuldade, para ficar bem afiado nesse ponto, beleza? E aí, ele calcula o IB aqui separado, depois ele calcula o IM, e aí ele soma os dois valores e ele chega no momento de inércia. Tá. Agora aqui, um sistema um pouquinho mais complexo. O sistema aqui, ele tá... na verdade, bem mais complexo. É duas molas, estão penduradas em uma parede. O sistema ele está deslocado do centro de gravidade e você tem uma massa concentrada na ponta. Então, você vai ter que separar todo esse sistema aqui. E se você reparar como as molas elas estão bem nas extremidades da barra, você vai acabar encontrando um sistema com rotação, né, um sistema de vibração com rotação. Então, primeira coisa, frequência natural desse sistema, e depois ele quer a função de deslocamento de θ0 igual a 0,06 e W0 igual a 0,8. Quando se trata de sistema com rotação, ele sempre vai te passar algum desses dois valores, tá, pessoal? Então ali, ele fez um diagrama de corpo livre do sistema, né, para ficar mais simplificado. Ele vai ter lá F1 puxando para cima, F2 puxando para baixo, porque, obviamente, pessoal, uma hora uma mola vai estar puxando e a outra vai estar empurrando, nunca vai estar acontecendo das duas estarem puxando junto ou empurrando junto, justamente pela própria forma como o sistema está se comportando ali, tá, pessoal? Vai ter mais massa para um lado que para o outro e assim por diante. Então, ele vai calcular o valor de x1 ali apenas pela definição de triângulo retângulo, tá vendo ali naquela figura? Você vai ter o θ, que é o ângulo rotacional. Você vai ter o comprimento L1, que é o comprimento menor da barra, e o L2, que é o comprimento maior da barra.
Você vai ter F2 e F1, que vai ser basicamente calculado em relação à constante elástica das molas. E com isso você consegue fazer um triângulo retângulo. E você chega aqui, o deslocamento x1 vai ser igual a L1 seno de θ. E x2 vai ser L2 seno de θ. E aí, como ele tira pelo triângulo retângulo ali do sistema, justamente pelo valor das constantes de resistência de rigidez das molas, 380 e 750, ele chega que o x1 vai ser uma razão de L sobre 4 vezes θ, e x2 vai ser uma razão de 3L sobre 4 vezes θ. E aí agora vem a parte mais difícil, né, que é calcular o momento de inércia e o momento rotacional do sistema. Então a gente cai na primeira equação ali, que vai ser o momento de inércia multiplicado por θ2, que é a aceleração do sistema. Aí que você vai calcular o momento rotacional. Você sabe que que o sistema ali ele vai estar rodando, vai ser F1 vezes L1 em relação ao ponto centroide ali, e menos F2 L2, isso vai corresponder à equação do sistema. Você já sabe quanto que é o valor das forças, porque você calculou no slide anterior, você consegue simplificar o sistema em relação àquelas equações. Aí joga para um lado, joga para o outro, isola, simplifica, você vai chegar na equação ali embaixo, que está apresentada para vocês. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas tudo que está em parênteses na EDO na frente do θ, você considera como o KR, né, que é o KR resultante. E aí, lembra, KR igual a KL ao quadrado para rotação horizontal. Então, você já sabe qual que é o KR. Basicamente, você só vai substituir os valores das constantes de rigidez de mola que passou no começo do exercício ali, 380 e 750, que aí vai ser aquela a equação embaixo da explicação de KR ali para vocês. KR igual a K1 L quadrado, sobre 16, mais, nananana, que é igual a 28.580 Nm. Esse é o KR equivalente. E aí, com esse KR equivalente, você tem o momento de inércia que você já calculou. Batata, você consegue calcular a frequência natural do sistema. Batata não, né? Mas você consegue calcular. E lembra, o momento de inércia aqui, eu não apresentei para vocês, mas você vai calcular do mesmo jeito que calculou aqui nesse exercício anterior, tá? Vai separar os pontos. É uma barra, massa deslocada, com a barra deslocada fora do centro de gravidade. Aqui é a mesma barra, tá vendo? É a mesma coisa. Então, a forma de calcular o centro de gravidade vai ser igual. Na verdade, inclusive, vai ser aquele valor ali. Ó, tá vendo? 43,87. E aqui, para calcular, 43,87. Mesmo valor. E aí, no final, ele quer saber a função de θ em relação ao valor de θ0 e W0 que ele passou no começo do exercício. Você pega a equação universal que define o movimento de um... Caramba, deixa eu lembrar o nome aqui, eu tô esquecendo. Caramba, passei demais. De uma rotação horizontal, que é essa equação aqui. Θ de t igual a cosseno de WNT mais B seno de WNT. Os valores das frequências naturais ali, e o valor de B e A é igual que está apresentado ali para vocês no colchetezinho ali na esquerda. Só substituir na equação, pronto, está resolvido. A maior parte dos exercícios, o objetivo vai ser chegar nessa equação aqui, tá, pessoal? Vocês não vão ter que resolver a equação, só chegar nela. E bom, era isso que eu tinha para trazer na aula de hoje para vocês. Ela foi um pouquinho mais de resolver exercício. Tinha que exercitar, por isso que foi apresentando. Luiz, o problema é decorar as formas, professor. Estou tentando, mas está difícil. André Luiz, o jeito mais fácil é fazer o que eu falei. Treina, faz exercício. Tem muito exercício no livro, tem um monte de livro de vibrações. Procura lá na biblioteca. Vibrações mecânicas, vai ter um monte de livro. Faz os exercícios, exercita, que aí a fórmula vai gravando na sua cabeça. Beleza? Exercício 5. Exercício 5, segundo slide. 1, 2. Não, no exercício 5 aqui, nesse segundo slide, Thiago, basicamente o que eu fiz foi o diagrama de corpo livre do sistema, conforme você está vendo ali, é só o diagrama de corpo livre. E eu usei uma questão de parâmetro de... Como é que eu posso dizer?
definição de movimento rotacional. Para você calcular o momento torsor, né, o momento rotacional do sistema, vai ser igual ao momento de inércia vezes o ângulo, ou a aceleração ali no caso. Aí você substitui ali o que está fazendo o sistema rotacionar. Lembra, o sistema está acionando em relação a que ponto? Em relação ao ponto zero ali, onde as retas se cruzam. Aí você aplica a lei da rotação. Então, para o sistema rotacionar, ele precisa de uma força e uma alavanca. Então, F1, L1, F2, L2. Pronto, chegou nessa equação, você vai ter o valor do momento rotacional. Simples, isso aí é exercício de relembrar o que vocês fizeram em resistência dos materiais. Mecanismos de resistência dos materiais, MRM, não lembro o nome da disciplina, isso varia também de faculdade para faculdade, mas é nessa disciplina que vocês veem esse tipo de conteúdo. E bom, na próxima aula a gente vai ver vibração livre amortecida, porém a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada e também com a utilização de amortecedores agora também, que aqui é não amortecida, né? Então a próxima é amortecida. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer nessa aula. Sei que foi bastante conta, bastante equação. Às vezes essa aula ela fica mais travada, mas é assim mesmo, tá? Essa disciplina tem um pouco de teoria, tem bastante conta. E é isso. Qualquer dúvida, vocês me chamam ali no Fale com o Mediador. E tenham uma boa noite, pessoal. Até a próxima aula.